A sua fé, ela é capaz de suportar as tempestades que Deus pode colocar sobre a sua vida? Hoje nós vamos meditar na palavra que está escrita no livro de Mateus sobre o Evangelho de Jesus Cristo, aonde Mateus capítulo 14, versículo 22 vai falar sobre Jesus anda sobre o mar e vai dizer o seguinte: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para do outro lado. Esse é o momento em que há uma grande tempestade e que ali Jesus ele anda sobre as águas. Os discípulos estavam no barco e quem enviou os discípulos para o meio daquela tempestade, para aquele barco, foi Jesus. Assim, muitas vezes é Deus em nossas vidas. Deus muitas vezes nos leva para o meio da tempestade para poder testar a nossa fé. Porque Jesus, ele enviou os discípulos para aquele barco, para o meio da tempestade, para poder testar a fé de cada um deles. E enquanto Jesus andava sobre o mar, somente Pedro se levantou do barco e pediu para caminhar também sobre as águas. Porém, Pedro, sendo levado pelo medo, ele acabou, se afundando. E aí ele grita: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? As tempestades que Deus coloca sobre as nossas vidas não é para nos matar, não é para fazer com que a gente morra no meio do caminho, mas é para que possamos fortalecer a nossa fé e aprender a confiar no Senhor, não somente nos dias bons, mas confiar no Senhor mesmo nas adversidades, nas tempestades da nossa vida, as dificuldades que nós passamos. Porque é nessas dificuldades que Deus vai forjando o nosso caráter, é nessas dificuldades que Deus ele vai trabalhando quem nós somos e vai fortalecendo o nosso espiritual. E ali ele também vai testando a nossa fé. Nós precisamos de confiar que o Senhor ele está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle da sua vida. Deus está cuidando de tudo. Deus está com você e no momento certo ele vai estender a mão dele e vai te resgatar. E ele vai trazer a solução para os seus problemas e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para sua vida. Nós só precisamos de aprender a confiar no Senhor e a construir uma fé inabalável. Amém?